terra com maldição. Não há nada, escuta isso aqui, abre o seu coração. Não há nada que amaldiçoe mais a terra do que a falta de paternidade. A maldição que você vê na guerra, guerra, morte, fome, economias, essa onda de destruição é falta de uma coisa: paternidade. Aqui você está vendo um avivamento. Deus está dizendo, o último avivamento que nós vamos viver, inclusive para a glória de Deus, será marcado por uma coisa: paternidade. Eu quero chegar na eternidade e olhar para Deus. Não, você vai ter que chegar na eternidade e olhar para o Pai. E filho, quando olha para o pai, olha no olho. Quer dizer que o nosso relacionamento vai mudar. Somos uma igreja profética, por quê? Porque nossa missão é trazer de volta o princípio da paternidade. Filhos de Deus, se relacionando com Deus. Quando trabalham, não trabalham pelo salário, mas pelo relacionamento com Deus. Não trabalham pensando em lucro, trabalham pensando em honrar o Pai. Essa é a nossa visão. E ele enviará o profeta Elias. A pergunta é: por que Elias? Porque a cura para Elias foi um filho. Elias está sentado chorando, pedindo para morrer. Escuta, o homem que enfrentou 850 profetas de Baal, matou, fez descer fogo do céu, está prostrado, dizendo: eu não sou melhor que meus pais. O que veio sobre Elias? Orfandade. Ele se viu como um órfão. Ele estava tentando ser melhor que o pai dele. A ideia de Elias era ser melhor do que alguém. Essa orfandade entrou por meio de Lúcifer. Lúcifer é o primeiro órfão, e ele espalhou a orfandade na queda, Gênesis 3, você sabe. Ele vai ao jardim e lança uma semente de orfandade. O que é a orfandade? É a dificuldade de ver Deus como pai. É a dificuldade de viver como filho. Diga assim comigo: órfãos têm dificuldade em receber amor, em dar amor. Então você vê o órfão na igreja, ele não consegue receber o amor. Órfãos não se sentem parte. Ele sente que não pertence, ele não consegue conectar. Já viu pessoas que dizem isso? Não sei, eu não me encaixei, eu não me encaixo. Cuidado. A orfandade é fruto de uma distorção. A pessoa não teve uma paternidade clara, uma paternidade resolvida, uma paternidade esclarecida. Órfão. E a igreja receberá o espírito de Elias. Porque Elias, prostrado, pedindo para morrer, Deus diz: levanta daí, vou te dar um filho. Você vai ungir Eliseu. E a cura para esse coração foi um filho. Olha que poderoso. Virá o espírito de Elias para converter o coração dos filhos aos pais. Primeiro de quem? Aonde começa a cura? Então nós temos que ser uma igreja de pais. Gente responsável, gente que tem uma missão, gente que luta. A palavra é: o erro começou no coração dos pais. Os pais têm que se arrepender. E então ele converterá, olhe bem, vai virar a direção. Os pais que não olham mais para os filhos. E aqui não está falando só de paternidade biológica. Aqui está falando de paternidade espiritual. Aqui está falando de cuidado, de zelo. Aqui está falando de herança. Porque o pai não deixa herança para desconhecido, senhor. Oi? Para um vizinho distante? Para quem que ele deixa herança? Filho. Diga assim: a herança é dos filhos. E agora Eliseu, eu amo esse texto, escuta aqui. Diz assim o texto: e andando e conversando, veio um redemoinho e levou Elias. Andando e... o que é paternidade? Diálogo, abrindo o coração. Andando e conversando, e Elias dizendo: eu estou indo, o que você quer? Porção dobrada do teu espírito. Há filhos de porção mínima, mas há filhos de porção dobrada. Aqueles que sabem o que estão pedindo. E escuta isso: o manto que você persegue define seu destino. Se você está debaixo de uma paternidade espiritual fraca, você é fraco. Se o seu pastor não tem promessa, escuta, quando você escolheu congregar com um pastor, você está debaixo das promessas dele. Se esse cara não lê, se ele não estuda, se ele não busca a Deus, você começa a morrer também. Por isso que Eliseu disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias disse: bem, isso que você pediu é difícil, mas se você me ver, tirar os olhos, você tem que ver a paternidade.
Você tem que enxergar Deus. Você tem que ver as pessoas que têm a figura de paternidade perto de você. Se me ver subir, quando que cai o manto? Quando um pai? Qual é a glória para os filhos? Fazer um pai subir. E diz Elias: quando eu subir, o manto cairá. E diz que Eliseu pega o manto de Elias. Você tem que pegar o manto que está sobre essa casa. Você tem que pegar essa autoridade. E diz que ele chegou diante do Jordão. Ele estava com o cartão de crédito do pai dele, que o manto era o cartão de crédito. Passou no Jordão, o Jordão abriu e ele cruzou para o outro lado. Ei, meu irmão, Elias fez 8 milagres, Eliseu fez o dobro. Porque há paternidades que vão destravar os filhos. Pastores com medo, dê um medo à sua igreja. Tem pastores com medo, porque o diabo odeia a paternidade, porque ele é um órfão. E agora, quando Eliseu recebe o manto de um pai, esse pai pode sair de cena. Um pai saiu de cena, mas a unção de um pai é permanente. Essa casa tem uma unção para você, mas você tem que se qualificar para pegar esse manto para você. E esse não é um manto que escraviza, esse é um manto que liberta. Esse não é um manto: pastor, a gente quer esconder os melhores dessa casa. Nessa casa não. Nessa casa a gente revela, a gente levanta, impulsiona, envia, não tem problema nenhum. O problema é, muitas igrejas não são igrejas de paternidade, são casas escravizadoras. Por isso que mais uma vez, você vai ler a palavra de Deus e vai dizer lá em Salmo 127, verso 4: assim como um guerreiro, essa paternidade pegará os filhos, vai colocar essa aljava cheia de flechas e tomará os filhos como flechas e vai lançar ao alvo. Eu vim dizer para você, Deus está pegando você hoje como uma flecha, e você tem um alvo. Meu Deus, pelo amor de Deus, deixa o filho dentro de você bradar. Ele vai pegar você na mão, mas tem que estar na mão. O time pode subir, não pode ter medo da mão dele. Pastor, eu estou num tempo de um processo. Pode ser. O que diz o livro aos Hebreus? Ele disciplina o filho que recebe. Pastor, eu estou no meio de uma disciplina. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom, porque depois do processo da disciplina, você está qualificado para um novo nível de porção e de herança. O que é disciplina? O escravo entende disciplina como rejeição. O escravo entende correção. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa, ela não aguentou 3 minutos. Ela disse: eu não quero ouvir isso. Eu falei: tudo bem, não há problema. Mas por quê? Ela disse: eu não estou pronto para ser curado. Eu sou muito órfão. Eu falei: quem sabe você precisa dar lugar. Já há dentro de você o espírito do filho, só que você não tem o voz para isso, porque o filho está ali dentro, mas o órfão também. As duas vozes falando. Tem dias que você se vê muito animado, muito desanimado, muito contente, muito triste. Essas forças estão falando dentro de você. E eu disse para essa pessoa: há quanto tempo você vive assim? Ela disse: há mais de 30 anos. Eu não consigo perdoar o meu pai. O pai dele estava vivendo uma outra fase e ele não conseguia perdoar. Quer dizer que a paternidade é restaurada por meio de uma igreja profética, que vai converter o coração dos pais aos filhos. Agora, o pai pegará o filho na mão. Esse processo que você está passando, fica na mão do pai. Deixa ele moldar você, deixa ele tratar você. Depois Eliseu partiu, mas a unção ficou. E aonde Elias foi levantado por Deus, começou o ministério de João Batista. E João Batista se vestia igual a Elias, ele se movia na mesma unção de Elias. E mais uma vez agora, nesses últimos dias, Deus vai derramar uma unção de paternidade. Eu estou vendo você fazendo parte dessa história. Meu filho, se nós somos uma igreja que tem um chamado a restaurar a paternidade, vamos começar agora. Vamos começar. Onde estão os filhos que ele vai poder pegar na mão? Fique em pé no seu lugar aí. Deixa o Senhor colocar você no arco dele. Deixa ele colocar você no arco dele. Feche seus olhos e comece a orar. Diga: Senhor, eu quero abrir meu coração. Eu quero ser curado. Eu quero ser restaurado. Eu quero que o Senhor tire de dentro de mim essa orfandade que muitas vezes eu tenho, o medo, a insegurança. Comece a orar. Peça para Ele curar você. Diga para Ele que você quer permanecer nas mãos dEle. Diga para Ele que você aceita o que Ele tem para você.
Sim. O medo já se foi. Sim. Feche seus olhos. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. Acredite, você está na mão do Pai.